Ó, apareceu o homem aí, nosso tubarão, Paulo Ah, Braga. fala, Fernando. Boa noite, pessoal. Boa Tudo bem? noite. Para quem não sabe, daqui a pouco eu já vou deixar o Paulo se apresentar aqui. O Paulo já fez uma live esse tempo atrás com o Pierre, mas não é a mesma coisa. Agora vai falar comigo aqui, né? Vai conduzir esse negócio aqui, porque eu de entrevistador sou péssimo. Olha, Ah, na área. Mas, Paulão, vamos falar um pouquinho de mentoria dos tubarões para essa galera aqui, porque hoje nossa live é papo de tubarão, né? Então nós vamos mostrar um pouquinho dos bastidores e, antes de mais nada, se apresente para a galera aí. A gente já conhece, já te ama, agora você tem que fazer seu papel aí. Ô, Fernando, satisfação, prazer, cara. Uma alegria muito grande pra mim tá falando contigo. Falei com o Pierre numa live, foi a primeira live que eu fiz da vida, agora é a segunda live, tô todo tenso aqui, nervoso, mas faz parte. A gente vai falar de uma coisa que a gente é apaixonado, que é de imóveis, né? Bom, meu nome é Paulo, né? Eu sou de Goiânia, sou formado em administração, tenho uma pós em logística. Venho de um segmento que anteriormente não tinha nada a ver, que era indústria, né? Trabalhei 16 anos em indústria e depois fui empreender, fui para comércio e depois acabei é, vindo para imóveis, né? A princípio, sempre desde os meus 20 anos de idade, eu sempre comprei imóveis, lote, né? Baratinho, esse tipo de coisa, com a expectativa de valorização. Aí depois comecei a construir, né, em chácara, no interior aqui de Goiás, comecei a construir chácara, depois fui construindo casas populares para venda, depois fui construir chácara em condomínio fechado, e agora vim para leilão, e tô, mano, melhor situação que aconteceu para mim, porque eu encurtei caminhos, eu cortei muito caminho, então, assim, já pega a coisa mais ou menos pronta, e o lucro para mim tá sido muito melhor do que os demais. Nossa, sensacional, porque é legal a gente trazer esse tema. Teve até um comentário lá na chamada da live, né? Porque a chamada foi exatamente isso. O Paulo, gente, ele é um investidor. Então, desde o início, ele sempre investiu em imóveis e em várias categorias. Imóvel na planta, que ele até estava falando, acabaram de entregar um apartamento, pagou lá atrás, agora valorizou pra caramba, né? Então, é Isso. um investimento que, para quem ainda é conservador, para quem ainda não conhece os leilões, eu já comprei imóvel, comecei comprando imóvel na planta também, né? Porque era o que estava mais na mão para a gente ali, mais fácil, né? Ó, que legal. Compra, espera, quando sair a chave lá, teve um que eu até arrisquei uma vez, quando saiu a chave era uma cacetada para pagar, não tinha, tem que vender na chave, tem que correr com isso. Então, Faz parte. e assim, mesmo você fazendo tudo isso, então começou com construção, comprava terreno, vendia terreno, depois começou a construir. Em que momento que você despertou para os leilões? Fernando, eu sempre tive a curiosidade, né? Eu fiz alguns cursos de incorporação imobiliária e aí depois comecei a mexer com ação, com cripto, aquela coisa toda que o investidor vai atrás, né? E mexi bastante com criptomoeda, com ações e tudo, mas me tirava muita tranquilidade, sabe? Eu ganhei dinheiro, com criptomoeda eu ganhei um dinheiro razoável, mas assim, me tirava muita paz e tava me envelhecendo, me estressando, então. E era uma coisa muito insegura, né? Eu acabei me especializando em DeFi, em ser como se fosse um banco do mercado, né? Do cripto, mas aqui me passava insegurança muito grande. E eu tinha alguns amigos que mexiam com leilão de carro, mas eu achava muito trabalho para pouco lucro, né? E eu já me interessava por imóvel, fiz alguns cursos de incorporação e depois comecei a pesquisar de leilão. Enfim, aí fiz um curso que a princípio não era o da Smart, e a didática era legal, mas assim, não tinha comunidade muito fraca, assim, não dava suporte, as pessoas não se comunicavam, era muito advogado, assim, nada contra advogado. Mas enfim, as pessoas se achavam que tinha muito conhecimento e não compartilhavam. E aí teve uma época que eu perdi uma arrematação, cara, de um lote que eu conhecia o proprietário, inclusive era meu ex-patrão, e eu sabia que tinha muito dinheiro naquele lote, e eu estava iniciando a fazer o curso e tal, não tinha experiência, era judicial, e eu pedi um suporte na comunidade lá que eu participava, não deram e tal, não deram muita bola. Só que o leilão era do dia pro dia, não tinha muito tempo de eu estudar. E eu acabei não arrematando. Eu tinha o dinheiro para arrematar um lote que valia 200 mil, valia seus 500 mil. Mas, enfim, não arrematei porque eu fiquei inseguro nesse dia, né? Eu não tinha toda a capacidade de análise na época. E isso aí me fez pesquisar é, mais sobre leilão e acabei achando vocês, né? Achei vocês no YouTube, depois achei no Instagram, comecei a seguir.
fiz o curso, comecei a fazer o curso, cara, de lá pra cá, Deus abençoe e deu tudo certo. De lá pra cá já foram 16 arrematações já. Nossa senhora, 16 arrematações. E uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, que já me veio aqui, eu falei, eu já vou até pular o roteiro todo aqui. Eu falei assim, a gente improvisa, mas deixa eu pular. Quando você fala, olha, tinha um leilão que era de um dia para o outro. E aí eu não tive suporte para conseguir arrematar. Aí me lembrei agora do nosso apartamento Tatuapé. Que já jogou lá 9 horas da manhã, o leilão era às 11. Não, aquela foi loucura, cara. Aquela, o Cleager, assim, o meu grupo, nós vamos acabar depois falando do grupo, né? Mas enfim, o Cleager jogou lá e eu não tinha, né? Depois a gente vai falar sobre essa situação. Quando eu entrei no Tubarões, eu entrei descapitalizado, sabe disso? E o pessoal foi me dando suporte. O Cleager me ligou, eu tinha conhecido o Cleager acho que um dia antes, numa reunião que a gente fez. E eu falei, olha, pessoal, ajudei o pessoal a fazer a análise. Eu falei, não, vai e tal, tem muito dinheiro aí na mesa. Rapaz, foi o prazo da gente se falar, o cliente já me liga. Não, qual que é a sua cota? Qual que é o valor? Eu falei, não, cliente, eu não vou, que eu não vendi ainda imóvel, aliás, tinha até vendido, mas não recebi. Então, não, fala quanto você quer que eu passo sua parte aqui, depois a gente acerta. E foi, cara, eu fui junto com os caras. Tô lá, tem uma plantinha lá. É isso que eu falo. É muito louco, porque quando a gente fala sobre análise expressa, esse tipo de coisa que a gente faz aqui dentro dos tubarões, fica difícil para o pessoal entender. E por mais que a gente venha, fala em live, explica uma vez ou outra, tipo, é só vendo para acreditar. Né? E aí bate ali, gente, estamos lá 24 horas, é daqui a pouco o leilão? Peraí, o que a gente precisa ver? E a análise expressa passa exatamente nisso. É só aquilo que é necessário, porque o resto nós vamos resolver. Mas assim, antes da gente chegar lá na frente, eu já pulei aqui, porque eu peguei esse gancho aqui, mas aí o que acontece? Paulo entrou então na comunidade Smart, até então você tinha feito 4 então, depois aí entrou para os tubarões. Não, então, eu entrei na DZ, acho que foi na turma 24, eu entrei acho que em abril do ano passado, alguma coisa assim. Né? Quando eu entrei, eu tinha uma arrematação já. Que eu tinha arrematado um apartamento em Santos. Eu já arrematei à distância, eu tinha um conhecido lá, ele me ajudou, arrematei lá. E aí depois eu entrei para o Smart e fiz mais 8 arrematações. No DZA, ainda no DZA, né? Aí eu fiz a live com o Pierre e eu foquei muito em lote, né? Como eu construo aqui, lote para mim é matéria-prima. Mas assim, acabava que eu arrematava lote e não construía nada. Mas é assim, como o lote me agradava, né? Tava dentro do perfil que eu gostaria de construir. Então eu fui comprando. E depois, quando fui pro Tubarão, de lá para cá foram mais 7, tá? Mas eu foquei bastante. Eu peguei 4 lotes no DZA. Todo lote teve. Ainda tô com 3, né? Um comercial, que eu tenho expectativa de ele dar muito bom, porque tá construindo um supermercado ao lado de onde eu comprei. Então, já até um posto de gasolina já me procurou, mas ainda não vendi. Não quis, porque eu acho que ainda vai valorizar bastante. E tem um lote aqui também, que essa é até interessante. Por quê? Porque quando eu fui me inscrevi para os tubarões, eu sabia que ali estavam os mais capacitados, né? As pessoas mais profissionais aí, que tinham mais desejo de realmente fazer acontecer. Só, cara, aí eu me inscrevi e tinham 3 pessoas, assim, a gente tem um grupo aqui em Goiânia, né? Tinha 3 pessoas que se inscreveram também antes de mim. Então eles fizeram as entrevistas antes de mim. Só que ninguém passou. Aí, porque não é só pagar, né? Você tem entrevista, o pessoal tem que se sentir, você tem um perfil e tudo, aquela coisa toda. Eu tinha reservado o valor, eu tinha reservado 300 mil para mim entrar. Falei, não, se eu for, eu vou pelo menos com esses 300 mil aqui. E aí, a minha entrevista estava marcada para sexta e eu tinha um compromisso em São Paulo no sábado e um outro em Brasília no domingo. Então eu ia para São Paulo, de São Paulo eu ia para Brasília. Aí eu fui e remarquei a minha entrevista para segunda, só que o leilão do lote era no domingo. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu acho que não vou passar, porque os meninos já eram mais experientes, tu passou, então vou arrematar esse lote aqui. E foi meu capital todinho esse lote lá, cara. Então, entrei totalmente, não. Inclusive, nem a taxa para pagar, que era o valor dos tubarões, eu não tinha. A Flora me deu 60 dias lá, depois eu paguei para ela. Esse lote lá, Fernando, num condomínio aqui muito bom aqui de Goiânia, né? Como eu construo, né? Esse lote lá, eu comprei ele Ele vai sair, as contas que eu fiz foi até o final do ano agora. Ele vai sair para mim a 300 mil. Ele vale 520. Só que nesse caso lá, como eu mexo com construção, incorporação e tudo, eu vou fazer uma construção em terreno próprio, né? Eu vou colocar mais 500 mil nele e vou vender por 1,5 milhão. Ou seja, eu vou investir mais ou menos 300 mil
né? Depois vou amortizar ali, ele vai me trazer, de repente, uns 600, 700 mil, De talvez. volta, De volta. 200% de ROI, porque é alavancado, né, gente? A gente faz umas contas de cabeça aqui que para explicar para o pessoal que é leigo é até difícil. Né? É. Então você bateu ali, cara, é isso. Né? Dá trabalho? Dá. Tem que ter conhecimento? Tem, mas assim, o retorno é garantido. É muito bom esse mercado que a gente está, né? É. E assim, aí arrematou um lote ali um dia antes de entrar, já entrou sem dinheiro. E essa é uma objeção que muita gente acha, né, com relação à questão dos tubarões. Poxa, mas lá nos tubarões todo mundo tem muito dinheiro, todo mundo é multimilionário, os caras fazem arrematação muito grande, não sei o quê. Não, é. O nosso negócio aqui é conhecimento, né? E aí, quando o Paulo entra ali, a gente monta time. O Paulo faz o quê? As análises, gente. Todo mundo tem que analisar, tem que aprender a analisar, porque sem analisar você não tem dúvida. Se você não tem dúvida, você não aprende. Então é simples assim, é na unha. Né? E aí, automaticamente, quando você está se doando para o time, o que o time faz? O time te abraça. Não, vamos junto. Ele abraça, cara. Realmente lá o time, assim, o meu time, ele se encaixou de uma tal forma que eu só tenho a agradecer. O pessoal lá se completa, o pessoal não deixa ninguém para trás. Desde o início, nós arrematamos lá, acho que uns 12 imóveis, né? Até tem a Eu colinha. vi sua planilha lá, Aí, ó. 12 imóveis, gente. Vocês não têm noção. 6 meses, né, de mentoria, mais ou menos? Acho que foi em novembro, né? 7 meses, acho. Mais ou É, menos. vai para 7 meses agora, 8 milhões de retorno. Olha que beleza. Nós estamos com 61% de rentabilidade de ROI já livre, né? E o pessoal, assim, ó, desde o início, como eu entrei meio descapitalizado, mas com muito imóvel, que já estava na minha fila de reforma e de vendas, né? Foram entrando com o passar do tempo. Né? Até agora eu consegui vender o mês passado, vendi 3 casas de uma vez, né? Que está entrando agora, os valores, aí eu vou repor no pessoal. Mas o pessoal, desde o início, ele sempre, por exemplo, deu uma arrematação lá, os caras me ligam, falam, Paulo, com quanto você quer entrar? Eu falei, não, eu não vou entrar porque eu estou descapitalizado e tal, depois demora para me vender as casas e tal. Eu falei, não, você fala o valor e a sua cota está para minha conta. Então isso aconteceu com o Diego, com o Eduardo, com o Clíger, com o Thiago. Entendeu? O Cleager, pra Todos você ter eles. ideia, eu já tenho dinheiro para devolver pro Cleager. Ele falou, não, dá uma segurada aí, na hora que você arrumar uma coisa aí, você coloca eu no meio e vamos pra cima. E E não para é quem pouca grana, é muita grana, cara. é É muito dinheiro, para loucura. que a gente cria um relacionamento, né? Inclusive, tá? Vamos deixar aqui um abraço para o nosso time, olhando aqui nos comentários, ó. Tá aqui o Diego Amaral, doutor Tiago, o Eduardo. O Eduardo é o que mais sofre, né? Porque o doutor Tiago, para quem não sabe, ele é da medicina integrativa, ele já tá no meu pé, falou, cadê, quando é que você vai vir aqui? Mas lá ele não vai deixar ninguém mais ficar comendo bobagem, nem não cuidando da saúde. Lá a Ele é gente está terrível. completo, o Fernando. Lá a gente tem um advogado que é o Carlos, que cuida pra gente pra tudo, né? Tem o Thiago, que ele cuida da nossa saúde, magnífico. O Thiago, ele passa umas vitaminas pra gente para melhorar a concentração e o nosso rendimento, que é loucura, cara. Você precisa de ver. Ninguém Então, mais dorme, só garimpa, dia e noite. o pessoal lá tá fitness lá, rapaz. Você precisa de ver. Então, É, assim, a mas é gente tá completo. sensacional. E nesse evento agora que a gente fez presencial, vocês ficaram lá, passaram o final de semana juntos, né? Vi lá, É. fotinha de churrasco, curtindo. Nós fomos lá pro apartamento do Thiago, né? E o Eduardo veio de Porto Alegre lá, e a gente foi lá pro Thiago, a gente ficou lá no Thiago no final de semana, depois foi pro evento e voltamos, ficamos lá até na segunda-feira e depois vamos embora. Virou um vínculo, né? Virou família, cara. O pessoal, a mentalidade é a mesma, né, cara? A mentalidade vai pro mesmo espaço. Então não tem como dar errado, Fernando. O pessoal é muito próspero. É todo mundo com o mesmo propósito, né? E uma coisa que me chamou muita atenção lá, aquela sua planilha de vida. Cara, aquilo mexeu comigo. Eu falei, caramba, eu não fazia isso, mas assim, não formalizava isso, mas a gente também mentalizava, né? Que era É, exatamente, olha, onde é que eu quero estar em tal tempo? Né? E aí, quando você se surpreende em conseguir antecipar o tempo, porque a coisa mais valiosa que a gente tem hoje na vida é o tempo, né? A gente vai chegando numa determinada idade, a gente fala, cara, o tempo está passando. E aí a gente traça metas para longo prazo e de repente você vê que você já cumpriu em curtíssimo prazo. Nossa, então a vida é muito melhor do que eu esperava, né? Nossos planos os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos para a amém. Então, gente mesmo. amém, cara. Quando a gente coloca isso no papel, eu fiz uma situação em 2019, Fernando, acho que eu comentei contigo, eu comentei com os meninos lá do grupo também, acho que a gente falou depois sobre isso. E eu tinha, na época, 35 anos. Eu falei que com 45 anos eu quero ter tal valor. Né? Eu coloquei, tá aqui, inclusive tá aqui no meu escritório, aqui em cima, aqui o valor, não vou. O pessoal lá do grupo sabe qual o valor que é.
Cara, em 2019, o meu projeto era que eu alcançasse o meu valor que eu achava razoável para mim em 2029, inclusive na data do meu aniversário. Se eu conseguir até lá, tá ótimo. Quando foi com 3 anos eu já tinha alcançado. Mas assim, é porque eu coloco, aí eu sou uma pessoa assim muito focada, sabe? Obstinado. É obstinado. E até eu conseguir, eu vou para cima e tal. Então, assim, com 3 anos eu já tinha alcançado aquilo que eu achava que era confortável. Mas aí eu esqueci que tem uma inflação, que vai correndo uma coisa aqui, outra ali e tal. Mas agora a gente, como se diz, a gente só acrescentou um zero lá no meio lá para poder multiplicar por 10, né? Nossa, E igual você falou, como eu gosto muito de imóveis, cara, eu tenho meu portfólio de imóveis, né? Eu tenho imóveis na planta, que vai até 2000 e nós estamos em 25, até 2028, eu tenho imóveis que vai vir na planta, eu tenho imóveis para valorização, para construção, que eu já cotizo, tem alguns sócios meus que eu faço cotização, e agora leilão, cara, leilão eu estou focando bem mais agora, porque com certeza a rentabilidade em relação aos outros, ela é bem maior, né? é muito bom, né? É muito gostoso. E até mesmo eu lembro que você chamou o Thiago também, né? O Thiago, e o pessoal que está fora da comunidade Smart, eles não conseguem entender o que acontece aqui, né? E também não é, naturalmente, é o que eu costumo falar para todos os tubarões, gente, vocês têm que serem ilimitados, né? A gente tem que se doar. E a gente só ganha com relação a isso. Então, quando a gente se doa para o outro, o que, que acontece? A gente recebe de volta. E aí a galera aí fora, eles não conseguem compreender porque não vivencia. E as pessoas que às vezes têm um pouco de timidez, que são mais acatadas, né, que têm dificuldade de relacionar. Porque uma coisa que eu. Você tocou num ponto aí, Paulo, no começo, que eu acho importante falar. Sobre a questão dos advogados. Os advogados eles guardam conhecimento, montam um clubinho, né, tem ali uma situação assim. Não é o caso aqui. Mas assim, o que muda dentro dos tubarões aqui com relação à questão da gente? É que nós começamos a interagir de uma determinada forma, a nos doar, né, de uma maneira, e a gente incentiva realmente isso, né? A gente corta qualquer tipo de tendência diferente, inclusive uma dos critérios de admissão nos tubarões é exatamente isso. Qual que é o propósito? O que você busca? Você busca virar um top arrematante ou você busca só conhecimento? Se é só conhecimento, não vai adiantar, porque você não está atrás de resultado, né? E aí, naturalmente, quando a gente vem para cá, muitas das pessoas ficam travadas, exatamente por tem tanto para passar, tem tanto para se doar, mas eles têm essa dificuldade. E a gente tem ali vários, inclusive o capitão do seu time lá, o Akira. O Akira era um cara que demorou 6 meses para falar com alguém, para dar bom dia, porque ele era tímido, né? Hoje ele se transformou. E quando a gente fala de leilão, eu acho que a grande máxima, que é o sucesso, que dá essa rentabilidade, esse retorno todo, não é planilha, são pessoas. Porque em todo ponto, do começo ao fim do leilão, é lidar com pessoas. Desde lidar com o ocupante, lidar com o leiloeiro, lidar com o banco, lidar com reforma, lidar com venda. Então, a gente traz isso dentro a gente aprende a lidar com isso, ou seja, quando você gosta de pessoas, de lidar com pessoas, o resultado vem, não tem jeito, né? Esse é o segredo, não é o jurídico, não é mais nada. Não, é lidar com pessoas, cara. E assim, as pessoas lá dentro da comunidade são muito humildes, né? Elas passam exemplo, por exemplo, cada um tem a sua forma de analisar o imóvel. O que eu acho bom do meu grupo é que cada um tem o seu contraponto, cada um analisa de uma forma, né? Às vezes um imóvel que eu não acho tão interessante assim, eu observo, por exemplo, o Eduardo ou o Diego falar sobre o imóvel, cara, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha olhado por esse lado. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade um pouco maior para poder precificar, porque eu mexo com construção, né? Eu trabalho com construção. Às vezes tem um leilão de um imóvel inacabado lá que os caras falam, nossa, que imóvel mais louco. Eu falei, não, isso aqui tá fácil, isso aqui nós vamos fazer isso, aquilo, aqui tem dinheiro, né? E vai espantar a concorrência. Então, cada um respeita o ponto de vista, né, de todos lá. Cara, isso só tende a crescer. O Mariel até me trouxe uma arrematação esses dias para trás, um imóvel bem complicado lá. Cara, mas da que eu vi, eu falei, cara, que imóvel legal. Assim, aos pontos às vistas de quem não entende muito sobre o imóvel, ele vai, né, assim, Descartar. descartar. Isso. Mas para quem tem um pouquinho de conhecimento de construção, de reforma, esse tipo de coisa, cara, aquilo lá, para mim, é uma maravilha. É um imóvel que eu arremato de olho fechado. Eu postei, marquei vocês, para quem não viu, gente, era uma casinha que ninguém, tipo assim, você quer R$ 5 nela? Não, não dou. Mas, pagou por menos do que vale o terreno. Foi. Tipo assim, vai dar uns 60, 80 pau fácil de lucro no negócio daquele. Fácil. Não, lá No se mínimo. derrubar dá lucro, Fernando. Se No derrubar e mínimo. vender o terreno já dá lucro. Não E tá aí dando sai lucro. lá com lance único porque ninguém quer. Então, quer dizer, você passa a ter um olhar, né? Você consegue ver. Eu estou num ambiente que eu consigo fazer.
né? Aí, por exemplo, eu estou com pouco capital, eu vou alocar tudo naquele? Não, eu posso fazer outras operações, participo até mesmo sem ser sócio, mas enfim, eu vivencio cada arrematação, cada experiência, né? Até próprio dentro de seu time lá, o doutor Tiago pegou uma casa lá para ele, aí, ou seja, não é todo mundo que entra em tudo, mas você participa de tudo, né? Desde a questão da desocupação, todos os problemas, você vivencia e automaticamente você consegue ter um crescimento absurdo ali. O pessoal fala, chamando o Mariel de doido e o Tatal. Hoje eles já estavam discutindo os dois aí, porque meu sócio vai fazer a live hoje, meu sócio preferido, que é aquele que me apoia onde eu quero ir e vocês não vão. O Carlos também tá com a gente lá. O Carlos, a gente convidou ele também para cuidar do Aí. jurídico lá. E a gente vai chamando, por exemplo, o Carlos, Carlão, vamos com a gente aqui, você cuida do jurídico e tal, você resolve essa parte, eu vou mais para a reforma. Maria, chamamos uma esmartana lá da cidade para participar com a gente também, para poder dar o apoio, cara, e vai embora. É um ajudando o outro. É todo mundo ganhar. Exato. O certo é todo mundo assim, tá contribuindo, mas todo mundo ganhar também. E serve de experiência, cara. Se não der certo, Fernando, não tem como não dar certo. Mas se não der certo, é experiência, é aprendizado, cara. Não, e além disso, né? É isso que a gente fala. Aqui nos Tubarões a gente fala bastante sobre a questão de escala, porque a gente começa a lidar com leilões como negócio, então ela é uma das operações que eu vou fazer. Né? Você consegue mitigar. Você não tem uma coisa que interfere bastante, eu acho que na vida de quem está por aí nos leilões, que é onde a gente nada de braçada. Eu quero aquela pressa de venda. Todo mundo tem pressa para vender, todo mundo tem pressa para o dinheiro retornar, para você reaplicar. Mas quando você está com uma carteira interessante, você consegue. Não, esse terreno eu vou construir, vou capitalizar em cima. Aquele ali eu vou deixar de renda passiva, esse daqui eu vou vender. Então, quer dizer, você consegue diversificar de uma forma absurda. Por quê? Porque tem domínio do mercado imobiliário. E aí fica muito mais fácil a gente fazer esse crescimento patrimonial aí escalável, assim, de uma forma muito, muito rápida, né? A diversificação, ela é fenomenal, né? Por exemplo, tenho cotas aqui em imóveis desde 200 mil até 2 milhões. E aí você consegue acessar qualquer imóvel que você quiser. Você está na comunidade ali, o pessoal vai te ajudando. Não, vamos, esse aqui e tal. Por mais que um imóvel de 2 milhões eu não entraria sozinho. Mas como tem a comunidade lá, o pessoal vai, se ajuda, vamos embora, vamos para cima e tal, dá sujeito lá e vai embora, cara. E tem dinheiro na mesa. Pois é, aí o que acontece? Eu não vou ficar limitado na minha garimpagem e olhar só imóvel com o valor que eu tenho. Eu quero entender como é que funciona uma negociação de alto padrão, uma reforma de alto padrão, quero entender como é que é um POP, quero entender como é que é tudo. Ou seja, e o que é mais legal, que é aquilo que eu sempre falo, né? Sobre a questão das cartas que a gente tem na manga, as ferramentas que a gente tem na nossa caixinha. A partir do momento que eu vivi todas as experiências em vários formatos diferentes, né, de imóveis em padrões diferentes, não vai me impedir de usar a negociação que eu faço no POP no alto padrão, não vai me impedir de eu usar a negociação que eu faço no alto padrão no POP, ou seja, eu fico muito mais completo, né? Ele passa realmente nesse sentido. E aí, ó, o Borges perguntando aqui, ó, desses 16, quanto já vendeu? Essa não é tanto uma preocupação, mas o Paulo acabou de receber 3 aí que ele vendeu esses dias. Eu vendi 3, mas assim, ao total já vendi 5, tá? Dessas 16 eu vendi. Eu só não vendi os outros lotes, Fernando, porque eu não tô fazendo muita questão. Assim, na verdade tá até a venda, tá? Mas eu coloquei um valor mais alto, porque eu sou meio acumulativo, principalmente de lote, né? Eu não tem como perder. Eu vou deixando lá para valorizar, mas a casa eu não faço muita questão de segurar, não. A casa eu reformo e vendo, apartamento também reformo e vendo. Então, mas os lotes eu tô procurando deixar, porque ainda, de repente, tem intenção ainda de construir neles, entendeu? Eu vou deixar lá, não tá me fazendo falta por enquanto. Exatamente, é isso que eu falo, porque o que acontece? A gente tem uma facilidade tão grande, e às vezes muito das restrições e das objeções que o pessoal trava, e eu vejo que o pessoal está aí fora e às vezes fica perguntando algumas coisas, é com relação a isso. Eles querem comparar com relação à planilha. Né? Mas peraí, eu não tenho outra opção. A outra opção que eu tenho com relação à planilha, eu vou aplicar em ação, vou aplicar em CDB, em qualquer outra aplicação bancária, financeira aí, outra coisa. Além do risco que eu tenho, eu posso sacar em determinado período e vai ser aquela rentabilidade. E aqui nos imóveis, embora eu tenha incerteza da liquidez, né, de quando é que eu vou vender e tudo mais, eu tenho uma garantia de que aquele retorno, as probabilidades são infinitas, né? Por exemplo, quando você arrematou esse lote que você falou, de 300 e poucos mil, para vender por 500 e pouco, você tinha ali um lucro de 180 mil, 200 mil. Aí agora pode virar 600. Por quê? Porque apareceu uma possibilidade posterior.
né? Então, são coisas, são os intangíveis que tem no nosso mercado imobiliário que a galera às vezes não entende. É isso que falta para destravar. Pois é, quando eu entrei, Fernando, para os leilões, eu vendi, eu tinha um bom valor em criptomoeda, em Bitcoin. Aí eu vendi o Bitcoin, eu falei, eu vou vender, cara, porque já tinha o quê, uns 4 meses, o negócio andando de lado. Vendi a 62 mil, né, o que eu tinha. Aí comprei algumas coisas e comprei esse lote. Cara, aí é um negócio louco, loucura. Passou 15 dias depois, o negócio bateu 120 Bitcoin. Aí vai escutando, mas o meu lote lá já tinha o lucro suficiente e tal. Aí você fica comparando, né? Aí daqui a pouco a criptomoeda que subiu para 120 já estava 74 de novo. Mas o meu lote continua o mesmo valor. Ele não mexeu o valor. Independente do que aconteça, o lote está ali. A tendência dele é só valorizar. Então isso me traz uma paz e uma segurança muito maior, entendeu? Então, loucura, cara. Eu já passei por muita coisa assim no mercado financeiro, de ações e criptomoedas. Eu não troco o mercado imobiliário porque isso me traz muita paz, muita segurança, entendeu? E hoje, eu tô com 40, né, cara? Agora eu tô querendo ficar mais relax. Eu tô correndo de desafios muito grandes, assim, para o coração, né? Então eu tô focando É, mais em imóveis. só os desafios de alguns imóveis, né? Por exemplo, aquele do mercado que a gente rodou lá, quase pegou. Era vizinho do mercado, né? Funcionava o mercado no fundo de um galpão lá. Foi, E, foi. e é engraçado porque isso é outro ponto, né? Dentro dos times, gente, o que que acontece? Todo mundo, a gente garimpa muito, a gente analisa muito, então tem muita coisa que a gente faz ali, né? Muito barro para fazer tijolo que a gente fala. E aí muita gente que às vezes não está nesse ritmo da escala, não está nessa intenção, nesse propósito que a gente vive, fica perguntando exatamente isso. Ah, cadê o negócio bom? Cadê o negócio? Todo mundo só quer ver o negócio bom. Mal sabe eles que a gente passa por inúmeros negócios e aí no meio a gente acha negócios bons que a gente não espera. Se estivesse procurando aquele negócio, não acharia. Só achou porque a gente estava revirando o outro, né? É o nosso dia a dia, não é isso? É, dedicação, né, Fernando? Eu acho que assim, o pessoal às vezes me pergunta, mas como que é os tubarões? O que tem que fazer? Como que vocês fazem lá? E, cara, dedicação é foco, tem que ter realmente o tempo, não precisa de tanto dinheiro para poder entrar, mas é dedicação, foco, né? O que o Renan fala que é o desejo ardente, né? E pra cima, cara, não, assim, eu todos os dias eu tô focado. Eu jogo alguma coisinha lá, a gente conversa e tal. O pessoal hoje mesmo, ontem a gente participou de um leilão de dois, eu participei, quase que eu levei, né? Mas assim, cara, nos últimos segundos alguém cobriu, aí a gente foi disputando lá, eu falei, foi desistir. Até o Clige ia vir comigo nesse. Então, assim, praticamente quase que 2, 3 vezes por semana, às vezes todos os dias, a gente está participando de um ou de outro. Então, assim, às vezes vai lance único e tal, mas a gente foca, Fernando, lá no nosso grupo, a gente não está focando muito em quantidade, a gente está focando muito em qualidade. Você pode ver que os nossos percentuais lá, no final das contas, ele vale muito a pena, né? Nós chegamos aí a quase 8 milhões, não foi à toa, né? Só o nosso grupo de novembro para cá. Então, é mais de uma arrematação por mês, mas são arrematações de muita qualidade, né? A gente não arremata por arrematar, digamos assim, né? Esse é exatamente o fator principal do negócio. Eu costumo falar para a galera que entra, né? Todo mundo entra muito empolgado e começa, não, vamos arrematar. Eu falei, olha, vocês vão certamente se arrepender de muitas arrematações que vocês estão fazendo no começo. Porque a gente aprende a fazer qualidade, a fazer ser assertivo, né? Olha, eu vou ser sniper. Então eu vou olhar um monte, por quê? Porque eu vou adquirindo conhecimento e eu consigo identificar e ser exatamente preciso ali. Vou pegar aquelas oportunidades que são as boas. Não vou ficar fazendo operação por fazer. A parte do aprendizado ficou um pouco já para trás. Você aprendeu, aprendeu, costurou a experiência, agora eu vou curtir aquilo que só vou na boa, como é que diz, né? Falar sniper, o doutor Thiago é sniper, hein? Doutor Thiago pegou 2 imóveis que, meu Deus do céu. Só põe o dedo que ele aponta, pode ir de Não, olho fechado. ele é certeiro, cara. Duas arrematações dele dá quase 10 das minhas. O Ele é cara é muito bom. loucura, o cara é certeiro. Sensacional. Mas é isso, Paulão. Eu acho que é bom essas lives de quarta-feira aqui, ó, é para trazer um pouquinho para a galera dos bastidores, para dizer o que a gente faz aqui. Muita gente às vezes não entende, né? E é realmente uma visão diferente dos leilões. Falar de leilão aí na internet tem um monte de gente falando, YouTube, o pessoal fala, acontece, mas o nosso jogo é outro, né? Nosso jogo é o nosso jogo de pessoas aqui. A gente lida com pessoas, a gente lida com as realidades diferentes, né? A gente consegue resultado de uma forma. Por quê? É difícil até falar qual que é a receita. Não tem. A gente vai. Não tem, Criou uma atmosfera ali, criou um ambiente ali que não tem como dar errado. É sensacional. é natural, Fernando. Lá nosso grupo lá ele funciona natural e
as coisas vão acontecendo e as coisas, né? Daqui a pouco não arrematamos nada. Peraí, vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, e naturalmente as coisas vão acontecendo, daqui a pouco surgiu a oportunidade, vamos para cima e pronto. Entendeu? Mas o pessoal é bem certeiro, o pessoal é bem didático lá, né? O Eduardo, rapaz, um conselheiro maravilhoso, assim, uma pessoa, né, com bastante experiência no comercial. Então, assim, não tem como dar errado. Eu costumo falar assim que o meu grupo a gente se encaixou muito bem, né? Agora o pessoal sempre me traz uma oportunidade ou outra, né? Mariel, tem um aqui com a Madalena também, da casa que a gente arrematou. Então, assim, a gente acaba que vai pegando com outras pessoas também. Mas, enfim, o grupo, tem uma sinergia muito forte ali. O pessoal é bem unido, bastante unido. Então, isso é tudo, Eita. cara. Para mim, eu fico muito à vontade dentro do grupo. Eu também sou muito tímido. Na verdade, eu sou bastante tímido. Mas, cara, é muito bom falar de imóvel, é muito bom de falar daquilo que acontece com a gente. Porque se deu certo para mim, por exemplo, porque não tinha tanta experiência assim, cara, qualquer um que focar vai dar certo. Não tem erro. Tá no ambiente certo. Se você estiver no ambiente certo, igual o evento que nós fomos lá, cara, que maravilha. Né? As Que pessoas. gostoso que foi. Você é uma pessoa que às vezes você conversa aqui pela live e tal, alguma coisa assim, cara, mas chega lá, parece que é seu irmão de muitos anos. É Né? muito gostoso, principalmente porque a gente vive no dia a dia ali no celular, né? Cada um num canto do país, e aí quando se encontra ali, inclusive, doutor Eduardo, um beijo aqui, porque é corretor, gente. Eu vou falar para vocês assim que todo mundo sabe que eu tenho uma aversão a corretor, mas o Eduardo tá aqui, ó. Ai, Ele é muito gente boa. E ó, o Hugo perguntando aqui, ó. Essas que você disse que os iniciantes se arrependem é porque dão prejuízo? Não, Hugo, não é porque dão prejuízo, é porque depois você começa a ser assertivo. Você começa a fazer, aprender a fazer garimpagem, a fazer arrematação pelo custo-benefício da operação. Não é mais pelo dinheiro. São operações que você fala, ó, isso daqui eu consigo desenrolar fácil porque hoje eu sei como desenrolar fácil. Né? Então, ou seja, o custo para você resolver essa operação é muito melhor. Né? E aí, naturalmente, o que acontece? Você vai ser sempre mais assertivo. Oh, nesse daqui, eu sei que vai dar muito trabalho, então não vale a pena. Você vai descartando, não é mais a questão percentual, ROI de retorno, né? Você começa a ser muito mais. Você tem muito mais qualidade nas suas escolhas. vai no funil ali, né? O bom da comunidade também, Fernando, por exemplo, o Akira. O Akira é um cara que chegou em mim lá e de vez em quando ele me manda, cara, você tem que estudar mais o jurídico, você é bom. Você é bom, mas o jurídico você tem que ler processo, você tem que ir para cima e tal. Então, assim, o pessoal vai dando os toques, entendeu? O Carlos também, o doutor Carlos sempre me dando um toque aí da questão do jurídico, né? Porque a gente acaba que, como eu tenho mais facilidade em precificar, em achar alguma coisa assim que pode ter bastante dinheiro, eu vou deixando mais esses processos para ele. Mas o pessoal tá sempre cobrando, ó, eu tô aqui para te ajudar, mas você tem que aprender também, você tem que ser completo, né? E o bom da comunidade é isso, o pessoal vai se E vai ajudando, puxando. vê o seu ponto ali que é mais, que tá precisando de melhorar, eles mesmos vão te falando, peraí, você precisa de melhorar isso aqui, eu vou ler para você, depois você interpreta da sua forma e me fala. E vai indo. Aí eu falei dos corretores, está todo mundo falando aqui, gente. Eu gosto, meus corretores são os nossos parceiros, são quem vende nossos imóveis, gente. É exatamente por isso, a gente só briga com quem a gente gosta. Mas o Paulo, e parte exatamente desse princípio. O Akira, por exemplo, Akira é engenheiro. Né? Hoje ele roda processo ali de ponta a ponta. Aí geralmente chega lá com uma coisinha boba que ele não sabe, mas tudo que focar para leilão, tira de letra. Bateu o olho, já sabe o que é. Arrematou esse dia sozinho, depois que ele foi mostrar para mim, quanta parte. Ah, não, é uma casa que eu quero aqui para o futuro. Porra, meteu a cara, pegou lá 50% da casa. Né? Então acontece umas coisas assim e faz parte, a gente fica se cobrando mesmo e a gente aprende um com os outros o tempo inteiro. Né? Quando a gente fala sobre essa questão das análises, um dos pontos que a gente faz dentro de cada time é exatamente essa, olha, tem um card lá, vamos analisar? Quero que todo mundo analise. Qual foi a sua dúvida? Para você entender por que o outro está enxergando de uma forma diferente. Né? Lembrando aqui, aquele cabeleireiro lá, salão de beleza lá que você estava olhando, né? Ô, quanto é que vai? Não, o aluguel lá é caro pra caramba. Porra, é mais caro que São Paulo. É, mais caro que São Paulo. Mas você já leva uma memória de preço para o interior do Goiás, onde o aluguel é caro, coisa que a gente não tinha noção, porque a gente está aqui em outro estado. Então, olha só o tamanho da riqueza aqui. Onde que você vai aprender um negócio desse? De jeito, não tem onde. Né? Network fenomenal, né? Muito bom. Mas é isso. Vamos, deixa eu ver. Vamos esticar mais o papo, 19h37. Preparar a aula. Vamos lá para a aula, né? Bora. Tá, tchau pra galera aqui. Daqui a pouquinho começa. Dá um agradecimento pra turma aí, Paulão. Olha, pessoal, Fernando, mais uma vez agradeço, cara. A gente já se falou muito no particular aí, você já me deu vários conselhos, né? A gente já compartilhou algumas informações aí.
E eu fico muito feliz de estar participando aqui, porque, para ser bem sincero, quando eu comecei nesse mercado, eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, não. Mas as coisas foram acontecendo, né? A gente foi conhecendo pessoas bacanas que foram incentivando e que foram com a gente também. E eu fico muito feliz, muito, muito grato, sabe? Por tudo que tem acontecido comigo, de tudo que eu tenho aprendido dentro da comunidade, com meus parceiros, a todos lá, o pessoal do meu grupo lá, né? O Wagner que entrou, o Klinger que entrou agora recentemente. Mas o que aconteceu na minha vida foi uma coisa extraordinária, porque quando eu fechei o meu comércio, que eu era sociedade, que nós vendemos lá, eu já mexia com construção, mas eu sabia que a construção ela não conseguiria me manter o meu fixo, né? Eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar incorporação e depois vim para leilão. E leilão mudou a minha vida. Leilão mudou a minha mentalidade, né? Assim como mudou de várias pessoas aí. Então, assim, realmente não tem nem se comparar, não tem como se comparar leilão com construção e nem com imóveis na planta. Não existe essa comparação, tá? Mas eu sou só gratidão a todos, ao Pierre, ao Renan, ao Pedro, a você, por todo o conhecimento que vocês compartilham lá com a gente e de toda a sabedoria que a gente acaba pegando dentro da comunidade. Isso não tem valor, não tem preço que se paga, cara. Não, é isso aí, Paulão. A gente é que agradece, porque o nosso ambiente hoje, se ele é tão bom, se ele é tão forte como é exatamente por conta de vocês. Tanto é que, ó, vamos pegar essa 1 hora antes da aula aqui, vem aqui mostrar vocês pra galera, porque o que que é os tubarões hoje? Não é o Fernando, não é a Smart, o tubarão hoje é vocês que fazem isso, né? A gente tá ali junto, dá o suporte, mas é só vocês, o mérito é sempre de vocês, o resultado é de vocês. Então, eu que agradeço aí bastante pela presença, pela audiência da galera aqui, por você ter topado trazer essa live aqui pra gente, participar dessa live aqui com a gente. E bora lá pra aula. Eu Bora. vi aqui, eu vi aqui no comentário, o William tá aqui, o William Grip. Inclusive, vou falar de um caso dele hoje na nossa aula, hoje aqui, um caso cabeludo que nós resolvemos assim, ó, vamos falar de dedos. Vai até meia-noite hoje, então, hein? Então tá bom, gente. Um abraço para vocês aí, bora lá pra aula. Paulão, obrigado. Valeu, Tchau, irmão. Até galera. mais.